Gente, a palavra que Deus me deu para essa manhã, alguns que têm boa memória talvez pensem que é plágio, porque há um pouco mais de um ano, a apóstola Lilian pregou uma mensagem com o tema Deus tem a resposta. Mas hoje eu vou falar que Deus tem a resposta certa, então é um pouquinho diferente, tá? Quero ler com vocês Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus tem a resposta certa. E nós temos perguntas. Nascemos fazendo perguntas e passamos toda a vida tentando aprender, tentando entender a vida, fazendo perguntas. E as respostas que nós encontramos definem quem nós vamos ser, que tipo de vida nós vamos ter. Nós nascemos fazendo perguntas. Eu me lembro que certa vez eu li uma entrevista em que a pessoa dizia que os bebês são os maiores cientistas do mundo. Alguém tem aqui bebês, filhos até 1 ano, 2 anos mais ou menos? Pois é, eles nascem e começam a fazer pesquisas. Eles ficam testando você. Deixa eu ver, se eu chorar baixinho, o que acontece? Aí não aconteceu nada. Aí ele fala, se eu chorar um pouco mais alto, o que acontece? E eles vão testando qual é a reação que a gente tem diante das coisas, o que acontece diante de tudo que ele vê, e ele está aprendendo. Então ele só tem perguntas. E a nossa vida continua sendo assim quando a gente cresce. Nós temos muitas perguntas, estamos procurando respostas. E ninguém tem todas as respostas, ou melhor, só Deus tem todas as respostas. Amém? Das nossas menores necessidades aos valores que nós incorporamos e até mesmo as maiores indagações existenciais, quem eu sou, para que eu sirvo, qual é o meu papel nesse mundo, tudo isso são perguntas que nós temos no coração. E muitas vezes também as nossas perguntas são sobre coisas mais triviais do momento, talvez uma emergência que você está passando, uma necessidade que você está passando, um problema, e você não sabe qual é a resposta, qual é a solução para esse momento da sua vida. O fato é que sejam perguntas existenciais, sejam as perguntas da vida diária, dos problemas que a gente passa, nós estamos sempre procurando respostas. E Deus tem as respostas. Nós precisamos de conserto para o passado, nós precisamos de uma solução para o presente, precisamos de uma direção para o futuro, e Deus tem resposta para todas essas coisas. Amém? Muitos aqui talvez ainda estejam inquietos por questões a respeito do seu futuro, estão ansiosos porque precisam de uma resposta e essa resposta ainda não veio. Talvez uma resposta que ainda virá no futuro e você gostaria que ela chegasse já. Mesmo que as coisas não aconteçam agora, você gostaria de saber como é que elas vão ser? Pois é, a gente é assim. Não é só você, a pessoa que está aí do seu lado é assim, eu sou assim, todos nós temos perguntas, mas a resposta certa só existe em Deus. Amém? Muitas vezes as pessoas tentam se propor a responder às nossas questões. Políticos dizem, eu sou a resposta para você, eu vou resolver os problemas. Especialistas, às vezes com uma postura arrogante, acham que conhecem todas as coisas, mas só Deus tem a resposta certa. E eu quero dar alguns motivos para você só buscar em Deus e você crer que Ele tem a resposta que você necessita para a sua vida. Amém? Em primeiro lugar, Deus é um Deus que fala. Repita comigo, Deus é um Deus que fala. Eu posso buscar a resposta em Deus, porque realmente Deus é um Deus que fala. Eu me lembro que certa vez eu ouvi alguém dizendo assim, eu acho esquisito esse povo que diz, Deus falou comigo. Como é que é esse negócio de Deus falou comigo? Quem é você, né, para achar que Deus vai falar com você? E a pessoa achava estranho que nós, cristãos, dizíamos, olha, Deus falou isso comigo. Pois eu acho estranho quando Deus não fala. É anormal Deus não falar, porque Deus nos criou para ter comunhão conosco. Deus nos criou como seres capazes de se relacionar, porque Ele quer falar, e Ele tem o que falar, amém? Nós temos perguntas, temos necessidades, Deus tem as respostas. Se Deus não falasse, isso sim seria estranho. Então, nós devemos ter a expectativa de que Deus fale conosco. Oração, por exemplo, não é um monólogo, onde eu chego lá
apresento para Deus todo o meu leque de problemas, viro as costas e vou embora. Não, na oração eu preciso ter tempo, eu preciso ouvir a voz do Espírito, eu preciso receber de Deus também uma comunicação. Então Deus é um Deus que fala. Infelizmente, esse é um dos problemas mais sérios que eu vejo hoje em dia na igreja. Tanta gente que não tem a menor ideia do que seja isso, não tem nenhuma experiência de ouvir, de ter uma direção, de ter a sua vida pautada por uma direção de Deus. Então as pessoas não ouvem a Deus. Grande parte dos crentes nos nossos dias não sabem o que é ouvir a Deus, e quando dizem que ouviram a Deus, que Deus falou com eles, estão enganados. Sabe aquele tipo de pessoa que nunca ouviu a voz de Deus? No dia que ele fica rebelde e quer ir embora, ele fala assim: não, Deus falou comigo para eu ir embora. E você não consegue tirar da cabeça dele que não foi Deus que falou com ele. Não, agora ele sabe que Deus falou com ele. Quando ele fica teimoso, quando ele fica rebelde, aí ele tem certeza, Deus falou isso comigo. E você mostra para ele na palavra alguma coisa e diz para ele: olha, isso aqui você está enganado, você não é assim. Não, Deus falou comigo. Nessa hora ele tem certeza que Deus falou com ele. Nunca Deus fala antes, mas no dia que ele está rebelde, ele tem certeza de que foi Deus que falou. Então a gente tem muito problema com isso, porque a gente não aprende, a gente não experimenta diariamente ouvir a voz de Deus, a gente não busca ouvir a voz de Deus para que Ele possa dirigir nossos passos, para que a gente encontre as soluções, e às vezes no momento que a gente está sendo rebelde é que a gente quer dizer que ouviu a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus fala e que você pode ouvi-lo, amém? Deus fala e fala de muitas maneiras. Deus fala por sua palavra, Deus fala através do seu Espírito que habita em você, Deus fala através de outras pessoas que Ele usa, Deus fala e está disposto a falar com quem estiver disposto a ouvir. Quero mostrar alguns textos apenas para você, para mostrar como isso aconteceu tantas vezes no Novo Testamento. João 14, 26, Jesus avisou que o Espírito de Deus falaria conosco. Ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus avisou. Vocês estão agora comigo aqui fisicamente, estão podendo ouvir a minha voz. Eu vou morrer na cruz, eu vou subir para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo que vai habitar em você, Ele vai falar com você, Ele vai te fazer lembrar das coisas, Ele vai te mostrar, Ele vai ensinar aquilo que você precisa. Então Jesus avisou. Então quando alguém diz assim: eu acho estranho as pessoas dizerem que Deus falou comigo, de novo, estranho é Deus não falar, porque o Espírito de Deus habita em você. Atos 9:31 diz: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Como é que o Espírito Santo confortava as pessoas, se não movendo seus corações, falando com as pessoas, tendo um relacionamento vivo com eles, não é? Atos 13:2 é mais específico ainda, quando diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez? Pode repetir? Disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quando nós vamos fazer alguma coisa, especialmente tomar uma decisão importante, é muito melhor quando Deus fala do que quando a gente diz: olha, eu acho que deveríamos ir por esse caminho, eu acho que deveríamos ir por aquele caminho. Como líderes espirituais, especialmente, nós precisamos orar, buscar a vontade de Deus para todas as decisões que vamos tomar. Atos 16, agora eu vou ler um texto um pouquinho maior, mas que também mostra claramente o Espírito de Deus falando. Atos 16, os versículos 6 ao 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos.
Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha só, Deus não vai só te mostrar o que é certo e errado. Até mesmo nas coisas certas, nós precisamos de direção. Paulo queria pregar o Evangelho. É certo ou errado pregar o Evangelho? É certo. Mas ele pensou em ir para uma cidade, para uma localidade. E o Espírito de Deus 2 vezes o impediu. À noite então ele teve uma visão, e o Espírito de Deus lhe mostrou o que é que ele queria. Pode ser que você pense assim: bom, eu vou... tem muita gente aqui na Zona Oeste precisando pregar o Evangelho, eu vou pregar aqui, e Deus diz assim: não, hoje eu quero que você vá lá na Zona Norte pregar. E você vai, porque Deus te dirigiu. Então, eles foram impedidos de ir numa direção e direcionados para outro, através de uma visão, uma maneira como Deus falou com eles. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus está pronto a nos dirigir, a dirigir os nossos passos, os nossos planos. Amém? Então, você não vai sair daqui sabendo tudo sobre como ouvir a voz de Deus. Se você não está acostumado, se você não busca isso, se você não tem essa experiência, não existe um manual, uma regrinha que eu dou para você, e você no final do culto aqui vai dizer: pastor, agora eu estou ouvindo a voz de Deus. Não é assim que funciona. Trata-se de relacionamento com a palavra, leitura da palavra, oração, gastar tempo com Deus. E aí sim, quanto mais você anda com Deus, mais fica claro para você o que é uma voz do mundo, o que é uma voz da sua própria cabeça, ou quando Deus está te dirigindo para alguma coisa. Mas seja através da palavra que está aqui, objetiva, escrita para nós, seja através da oração, do Espírito de Deus falando, mostrando, dando uma direção clara, convicção das coisas, seja Deus falando através de dons espirituais. Deus quer falar conosco, e você deve ter a expectativa de que Deus fale, porque Deus fala e a gente precisa ouvir. Amém? Deus tem a resposta certa. Segundo lugar, o segundo motivo para que você busque em Deus a resposta certa, é que Deus é um Deus que tem propósitos. Deus tem propósitos. Eu não busco a Deus simplesmente para dizer para Ele o que eu quero e o que eu preciso, e quais são as respostas que eu preciso. Eu busco a Deus para perguntar para Ele: Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o teu plano para a minha vida? Qual é o propósito que o Senhor tem para esse momento? Algumas pessoas que acreditam que Deus fala, buscam a Deus como uma espécie de oráculo. Existia até um brinquedo antigamente, alguém se lembra disso? Era uma bola assim, você perguntava qualquer coisa e aí aparecia lá sim ou não. Um brinquedo meio esquisito, né? Mas as pessoas tinham aquele tipo de coisa. Então eu vou lá para perguntar, eu vou consultar a Deus para saber se eu fecho esse negócio ou não. Isso é buscar a Deus apenas para responder uma pergunta. Mas Deus quer muito mais. Ele quer direcionar a sua vida. Eu não busco a Deus somente para saber se eu entro ou não nessa empresa, se eu saio ou não desse emprego, se eu me caso ou não com essa pessoa, se eu vendo o carro ou se eu compro uma bicicleta. Não. Eu busco a Deus para saber quais são os planos que Ele tem. Quem busca a Deus somente para ter uma resposta, já começou bem, porque pelo menos acredita que Deus tem respostas, amém? Mas ainda é um nível muito pequeno, é como se você estivesse apenas usando a Deus para resolver seus problemas, mas não querendo ter uma comunhão viva com Ele. Você não quer saber quais são os planos de Deus, você quer saber de uma resposta para os seus planos. Não é errado consultar a Deus, não é errado buscar a Deus para ter uma direção específica. Errado é fazer só isso. Errado é fazer isso e nunca buscar a Deus para dizer: Senhor, para que eu estou nesse mundo? Qual é o propósito da minha vida aqui? O que é que o Senhor tem para mim? Sabe, eu acredito que o Senhor tem planos para todos os teus filhos. Você deve dizer isso para Deus. Você deve crer que ainda que você se sinta pequeno, Deus tem propósitos para a sua vida.
Deus não tem propósito só para alguns chamados, ou para pessoas que vão fazer coisas muito grandiosas. Deus não tem chamado só para quem vai ser pastor, por exemplo. Deus tem um chamado para a tua vida, e você deve buscar conhecer esses propósitos. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você quer isso para a tua vida? Ser guiado pelo Espírito. E como é que eu posso ser guiado se não tendo comunhão com o Deus que fala? E não somente fala, mas Ele pensa, Ele tem propósitos, Ele tem planos. Não é uma força impessoal que vai só me responder sim ou não para as minhas questões, mas Ele vai dizer quais são os planos que Ele tem para a minha vida. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Amém? Então você deve almejar, desejar conhecer a resposta certa que Deus tem. E a resposta certa não é só a solução do seu problema imediato. A resposta certa é aquele plano que Deus preparou na eternidade, quando você ainda nem existia. E Ele já sabia para que você estaria nesse mundo. Amém? Romanos 8,28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo gosta desse texto. Todo mundo ama esse texto porque é uma promessa boa de ouvir. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quase todo mundo, ao citar o versículo, para nesse ponto. Ninguém se lembra que não para aí. Diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque você não é uma pessoa que está aqui à toa, você não é uma pessoa inútil, você tem um propósito de Deus para a sua vida, por isso Ele está conduzindo a sua vida. E se você for sensível à direção do Espírito, se você busca em Deus as respostas, as coisas vão se encaixando, as coisas vão caminhando para o bem. Mesmo os problemas que você passa servem para o seu crescimento, e você vai chegar no propósito que Deus tem. Você passa por provações, mas essas provações não são o entrave, não são um problema que estão atrasando a sua vida, são simplesmente parte de um propósito que vai chegar lá no resultado certo, porque Deus tem um plano para a tua vida. Amém? Você pode ter certeza que as coisas vão dar certo, que vão chegar a um rumo, porque Deus está conduzindo as coisas. Ele te chamou, Ele planejou. Quem aqui tem filhos? Desde pequeno, você não faz planos para os seus filhos? Às vezes a gente faz até demais, né? A gente quer conduzir e não dá a liberdade para eles seguirem as suas direções e amadurecerem, aprenderem a tomar suas direções. Às vezes a pessoa está lá com 40 anos e a gente está querendo dizer para o filho tudo que ele tem que fazer. Mas todo pai tem plano. Um pai e uma mãe que não tenha sonhos, não tenha planos para o filho, tem alguma coisa errada. E Deus tem planos para a nossa vida. Deus tem propósitos e a gente precisa buscá-los. Efésios 1,11 diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É nele que nós confiamos, nesse que tem uma vontade, tem um propósito. Ele faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele nos chamou segundo o seu propósito. Amém? 2 Tessalonicenses, e aqui eu vou ler vários textos aqui, porque eu quero trazer um fundamento sólido da palavra para você quanto a isso. 2 Tessalonicenses 1,11 diz: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Paulo está orando pela igreja, não é por uma pessoa específica. Ele não está olhando para uma pessoa: esse aqui tem um chamado, deixa eu orar porque Deus tem um propósito para ele. Ele está orando pelos Tessalonicenses, pela igreja daquela cidade. E ele diz que ele ora para que Deus cumpra com poder todo o propósito que Ele estabeleceu para a vida deles. Que eles conheçam, experimentem esse propósito de Deus.
Um versículo muito conhecido, muito citado, a gente lembra dele com frequentemente. Se você tem uma caixinha de promessa, ele vai estar lá com certeza. Caixinha de promessa que não tem esse salmo, pode jogar fora e compra outra. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que é o teu caminho? É o probleminha que você vai resolver amanhã? Não. O teu caminho é toda a tua vida, é a maneira como você anda, a maneira como você vive, o rumo que você tem na vida, os valores que você assimila, as decisões que você vai tomar, que vão forjar toda a tua história. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus tem a resposta certa. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes. O que é o estribo? Onde você apoia o pé, não é? Não se apoie no seu próprio entendimento. Não ache que a tua cabeça, a tua vontade, o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir, a maneira como você quer que as coisas sejam, sempre vai ser o melhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia ao Senhor as tuas obras. Agora, Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Você tem propósitos? Tem desígnios? Tem coisas que você deseja fazer? Existem coisas que você está planejando, deseja alcançar? Você tem objetivos nessa vida? O texto está dizendo que se você confiar ao Senhor as tuas obras, esses planos vão ser executados. Não tem coisa que dê mais paz, mais tranquilidade, que faça mais bem para a nossa alma do que saber que a nossa vida está escondida em Deus, que eu não estou sozinho nesse mundo. A gente às vezes se sente sozinho, especialmente diante de uma dificuldade. Eu não preciso levantar a mão não, mas eu sei que alguns de vocês aqui devem estar passando por momentos difíceis na vida. Aqueles momentos de crise, aqueles momentos em que a resposta ainda não chegou, a gente queria que fosse para ontem e a gente não sabe se vai chegar amanhã. Aquela resposta que ainda não apareceu. E nos momentos de crise, muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente está sozinho. Quando existe um conflito, então, quando a gente briga, a gente fica achando que a gente está sozinho, não é assim? Mas você nunca está sozinho. Se você de fato colocou a tua vida diante de Deus, se você confia no Senhor, se você tem buscado colocar diante dele todas as tuas necessidades, você não está sozinho. Deus tem planos para a tua vida, Ele vai executá-los, Ele vai te encaminhar, porque Deus tem a resposta que você está procurando. Você não sabe qual é, você não está vendo, mas Deus tem a resposta, e é a resposta certa, amém? Jeremias, eu vou ler 2 versículos aqui, um texto que várias vezes eu citei em pregações. Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, não é maldito o homem que confia na mulher, no amigo, no pastor, não. Maldito o homem que confia em si mesmo. Faz do seu braço, da carne mortal o seu braço. É a pessoa que tem os seus próprios planos, o seu jeito de fazer e não submete a Deus a sua vida. E o versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Sua esperança está em Deus? Não vai ser frustrada. Sua esperança está em Deus? Não vai ser frustrada, amém? Confia no Senhor de todo o teu coração. Então a resposta certa de Deus para a nossa vida é muito mais do que resolver alguns problemas, mas envolve conhecer e viver o propósito que Ele tem para cada um de nós. E por fim, o terceiro motivo que eu quero mostrar para você, pelo qual você deve confiar que Deus tem a resposta certa, é que Deus é um Deus que age. Repita comigo: Deus é um Deus que age. Deus não fala somente. O primeiro ponto, Deus fala, ótimo, mas se Deus só falasse,
como eu disse, né, como um oráculo lá que diz sim ou não, vai ou não vai, muda ou não muda, seria muito pouco, é muito impessoal ainda. No segundo ponto, a gente viu um pouquinho além. Deus não somente responde aquelas suas perguntas, mas Ele tem pensamentos a teu respeito. Ele tem planos para a tua vida. Então a resposta certa é conhecer a Deus e conhecer a vontade dEle para a nossa vida. Mas ainda assim, a gente está falando de falar, conhecer. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus que age. E muitas vezes, quando a gente fala que Deus respondeu a alguma coisa, não quer dizer que Ele falou, mas que Ele deu a conclusão que a gente precisava, sim ou não? Ele agiu. Olha, eu estava com um problema e Deus me respondeu. Não quer dizer que Deus falou alguma coisa, significa que Deus fez. A resposta de Deus na Bíblia, muitas vezes, não significa verbalizar algo, mas significa que Deus foi lá e fez, resolveu o problema. Qual é a resposta de Deus? A solução que Ele deu. E Deus tem solução para as nossas necessidades e para os nossos problemas. Deus é um Deus que age hoje, amém? E você pode confiar na ação de Deus. Não é uma filosofia, não é uma religião, não é uma ideia. Deus é uma pessoa. E é uma pessoa que te ama e que nos criou para ter comunhão conosco, para interagir conosco. E ainda que nesse mundo a gente viva uma situação que por causa do pecado existe uma desordem completa, existem problemas de todo tipo, existem aflições, existem doenças, existem guerras, existe o pecado nosso, existe o pecado dos outros contra nós. Ainda que exista toda essa confusão no mundo, Deus ainda se relaciona conosco e Deus age a nosso favor, amém? Então, a resposta, pode aplaudir. O Salmo 3, versículo 4 diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Aqui eu creio que o salmista não está pensando só na resposta verbal, não, em Deus dizer alguma coisa para ele. Quando ele diz Deus me responde, é Deus faz alguma coisa por mim. Deus soluciona o meu problema. Eu coloquei o meu problema diante dele com uma oração. Da minha parte foi verbalização. Eu coloquei orando. Eu coloquei meu problema diante dele e Deus deu a resposta, ou seja, a solução. Salmo 60, versículo 5. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Responder está junto aqui com salvar, agir. Deus, eu estou colocando o meu problema diante do Senhor, eu não tenho solução para isso. Eu não tenho só perguntas, a questão é que eu não tenho solução, eu não tenho como resolver isso aqui. Eu estou com um problema e não tem solução. E quando você coloca o seu problema diante de Deus, Deus age, Ele responde com poder, Ele responde com uma ação eficaz. Falar, eu posso falar também. Conversar, eu posso conversar com você sobre os seus problemas. Mas Deus, Ele tem poder para agir, para mudar, para realmente fazer algo, amém? Salmo 34, 4 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Livramento. Então a resposta de Deus vai trazer solução para aquele conflito que está fazendo com que você tenha medo do futuro, medo da vida. Você olha para as coisas, você não encontra uma solução. Deus tem a solução. Não só a resposta, Ele não vai somente dizer, como a gente às vezes diz, né? Meu irmão, estou contigo. A gente acolhe a pessoa, a gente diz, olha, vamos junto, mas eu não tenho solução para você. Eu posso te apoiar, eu posso te ajudar, eu posso te aconselhar. Esse é meu limite. Deus pode agir, Deus pode mudar as circunstâncias. Salmo 54, versículo 7, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Aqui eu quero deixar bem claro, não é para você ficar torcendo pelo mal dos seus inimigos, é que no caso do salmista, os inimigos queriam matá-lo mesmo, então ele está torcendo para que os inimigos não tenham sucesso, amém?
No Salmo 121, versículos 1 e 2, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde vai vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Há centenas, eu diria milhares, toda a Bíblia está recheada de textos nos mostrando que quando nós confiamos em Deus, Ele não somente ouve as orações, Ele não somente é capaz de falar, de responder com sabedoria, com uma direção, mas Ele toma parte. Ele não fica lá do céu olhando você se virar sozinho e tentando resolver as coisas. Deus não é assim. Ele está presente na tua vida, e presente com a sua mão forte, presente e pronto para agir, presente e pronto para derrubar seus inimigos se for preciso, presente e pronto para agir. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, há muito poder, por sua eficácia, a súplica do justo. O que é que esse texto está nos dizendo? Quando eu oro, não é simplesmente meditação, não é simplesmente eu me acalmar colocando as coisas diante de Deus, eu estou fazendo uma súplica, e existe muito poder nisso, porque sobe diante de Deus simplesmente como palavras, como oração, como revelação da minha fraqueza, mas volta com o poder de Deus, volta com resposta eficaz. Eficaz significa algo que resolve, porque até ajuda, vamos dizer que eu consiga ir além de te dar palavras, além de te dar conselhos, e eu possa fazer algo por você. O que eu posso fazer ainda é limitado, mas o que Deus pode fazer é uma resposta eficaz. Significa que quando Deus age, Ele resolve os problemas. Por isso o tema da mensagem é: Deus tem a resposta certa. A resposta certa é aquela que funciona, amém? A resposta certa é aquela que vai trazer solução para o problema. A resposta certa de Deus é motivada por seu amor. Deus te ama. Deus age nas nossas vidas porque Ele nos ama, e ela é provocada por nossas orações, mas ela é movida pelo amor de Deus, e é envolvida com o seu poder. Eu sempre gosto de pensar nessas duas palavras, o amor e o poder. Eu posso amar alguém e não ter poder para ajudá-la, não vai resolver nada. Eu posso ter poder para ajudar e não amar, também não vai resolver nada. Mas quando Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele ama e Ele tem o poder para agir, aí as coisas acontecem. Quando o amor de Deus está misturado com o seu poder, eu creio num Deus que me ama, eu creio num Deus que tem poder para me ajudar, aí eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho fé, eu sei que Deus tem a resposta certa e a solução, inclusive quando a solução precisa de um milagre. Para Deus isso não é um problema. Se a solução, se a resposta certa é algo que simplesmente não existe, Deus vai ter que criar, Deus vai ter que inventar, Deus vai ter que não somente abrir uma porta, mas Ele vai criar uma porta que nem existe. Para Deus não tem problema. Fazer milagres não é um problema para Deus, amém? Então nós buscamos a Deus, buscamos a resposta certa em Deus, porque Ele é um Deus que fala, porque Ele é um Deus que tem planos para a sua vida, e porque Ele é um Deus que age. E eu quero desafiar você nessa manhã, seja qual for a sua busca hoje, seja qual for a sua busca, Ele tem a resposta, e não uma resposta qualquer, Deus tem a resposta certa. Seja qual for a situação que você está enfrentando, nós precisamos buscar o plano completo, sabe? A gente precisa sair desse nível de só pedir uma solução emergencial e realmente encontrar em Deus a solução de todas as coisas para a nossa vida. Talvez em vez de dizer que Deus tem a resposta certa, a gente devesse pensar que Deus é a resposta certa. A presença de Deus, os planos de Deus, o poder de Deus na sua vida
Isso é a resposta certa que você precisa. Deus é a resposta certa. Ele não somente tem a resposta, mas andar com Ele, viver e experimentar o seu plano para a sua vida, essa é a resposta certa, é o que cada um de nós precisa, amém? Eu quero orar por você nessa manhã, eu quero pedir que você baixe sua cabeça um instante, que você busque a Deus. Deus tem tantas coisas para fazer na nossa vida, e talvez a gente esteja perdendo tudo isso porque a gente fica se debatendo nos nossos pequenos problemas. Pequenos aos olhos de Deus, eles são nada diante de Deus. A gente se inquieta por coisas que daqui a pouco Deus vai resolver. A gente, muitas vezes, a Bíblia diz que o homem até segue por caminhos que pensa que são os caminhos de vida, e não são, o final deles é caminho de morte. Então a gente fica tão inquieto por não ter a presença de Deus, por não ouvir a voz de Deus, por não entregar os caminhos a Deus, que a gente acaba gastando muito da nossa energia tentando resolver as coisas do nosso jeito. Mas Deus tem um jeito, Deus tem uma resposta certa, amém? Eu quero desafiar você nessa manhã a colocar seu coração totalmente na presença de Deus, a sair do trono e deixar Jesus tomar esse lugar, sair do controle da sua vida e deixar Jesus tomar esse lugar, a começar hoje, se você ainda não faz isso, a cultivar uma vida diária na presença de Deus, orar, pedir que Deus fale com você, que Deus responda às suas orações, ouvir a voz de Deus. O Espírito de Deus habita em você, Ele está presente em você para te conduzir na vontade de Deus. Eu quero desafiar você a uma postura de consagração nessa manhã. Deus tem muito mais, Deus é a resposta certa que nós precisamos, amém? Eu quero fazer alguns desafios para você nessa manhã. Em primeiro lugar, eu quero perguntar se há alguém aqui hoje que quer fazer a decisão mais importante da sua vida, entregar a sua vida a Jesus nessa manhã, entregar seu coração a Ele. Você quer fazer uma oração convidando Jesus para realmente entrar na tua vida, para que os seus pecados sejam perdoados, seu passado seja anulado. Você quer reconhecer que você precisa de Jesus, você quer buscar nele a resposta certa. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, você nunca fez isso formalmente, talvez você sempre tenha crido em Deus de alguma maneira, mas se hoje você quiser entregar a sua vida a Jesus, quiser convidá-lo para entrar na sua vida, reconhecer que Ele morreu na cruz por você e pedir que Ele te perdoe, que Ele te aceite, te receba como filho, levante bem alto a sua mão para que eu possa ver, para que eu possa orar por você. Se há alguém aqui hoje, quem hoje quer entregar a sua vida a Jesus, por favor, levante a mão bem alto para que eu possa ver. Há alguém? Ali, glória a Deus, glória a Deus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você quer entregar seu coração a Jesus, quer entregar sua vida, reconhece que precisa dele, que você sozinho não adianta mais, que você precisa da bênção de Deus na sua vida, quer entregar seu coração a Jesus, vem aqui à frente também, que eu quero orar por você. Glória a Deus. Deus abençoe muito a sua vida. Pode aplaudir o Senhor. Se houver mais alguém, pode vir. Nesse momento nós vamos fazer uma oração declarando Jesus como o Senhor da sua vida, amém? Faça essa oração aqui junto comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu creio no teu amor por mim, eu creio que na cruz o Senhor pagou o preço dos meus pecados. Hoje eu abro meu coração, te recebo e te peço que por todos os dias da minha vida o Senhor me guie, me tome pela mão e ao final me receba na eternidade. Muito obrigado, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você vai receber mais uma oração, amém. Você que está aqui em pé comigo, vamos fazer uma oração hoje de consagração. Quer reconhecer que o caminho de Deus é melhor?
quer reconhecer que Ele tem a resposta certa, que Ele tem a direção para a tua vida, quer ouvir a voz de Deus, em vez de ficar ouvindo a voz do mundo ou as confusões da sua própria mente? Abra o seu coração, o Espírito de Deus quer te guiar. Senhor, no nome de Jesus, eu quero clamar pela tua bênção sobre a vida de cada um de nós aqui, ó Deus. Nós estamos colocando nossa vida diante do Senhor, reconhecendo que precisamos de Ti. Só o Senhor tem a resposta certa, só em Ti existe a resposta certa. Tu és a resposta que nós precisamos. Eu clamo no nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, remover todo obstáculo, ó Deus, toda dificuldade que temos para ouvir a Tua voz, para entender a Tua vontade, para entender o Teu plano para nós, ó Deus. Eu quero declarar sobre a vida de cada um dos Teus servos aqui, ó Deus, vidas guiadas, dirigidas pelo Teu Santo Espírito. Essa é a Tua promessa. O Senhor disse que o Espírito Santo viria para isso. Por isso nós abrimos o nosso coração para receber a cada dia, na Tua palavra, na leitura, na oração. Quando oramos e ouvimos a Tua voz e o Senhor fala conosco, queremos realmente ser guiados pelo Teu Espírito, Pai. Por isso eu declaro: enche do Teu Espírito, Deus. Enche nossas vidas, Pai. Que hoje seja um momento de uma mudança de fato nas nossas vidas, de rompermos com um caminho de esfriamento ou de distanciamento e seguirmos o caminho da Tua vontade para a nossa vida, Pai. Declaro sobre cada vida aqui, ó Deus, a Tua bênção, o Teu poder para solucionar aquelas questões que nos parecem impossíveis, aquelas questões que estão nos deixando ansiosos, preocupados, angustiados. Eu declaro o Teu poder, inclusive para fazer milagres, para abrir a porta que está fechada e para criar uma porta onde não existe, criar caminhos, soluções para a nossa vida. Eu declaro a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus servos nessa manhã, no nome de Jesus. Nós vamos orar, encerrar esse momento, esse culto. Que você saia da reunião, mas não saia da presença de Deus, amém? Ande na presença de Deus, clame para que Deus fale com você, endireite os seus caminhos, cuide do teu coração e busque cada dia mais ser sensível à voz de Deus, porque Deus quer falar com você, quer direcionar a tua vida, quer cuidar da tua vida, amém? Muito obrigado, Deus, por mais uma manhã em que podemos nos reunir para buscarmos ao Senhor juntos, para louvarmos ao Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra, Deus. Muito obrigado pela comunhão que nos fortalece, pela graça de podermos chegar diante do Senhor e termos portas abertas na Tua presença para podermos Te louvar, Te adorar. Muito obrigado pela Tua igreja, ó Deus. Obrigado pela vida de cada um que o Senhor tem trazido até aqui, pessoas que o Senhor tem salvado, tem edificado, pessoas para as quais o Senhor tem um plano e um propósito. Leva-nos agora debaixo da Tua bênção, leva-nos debaixo da graça de Jesus, que o Teu amor nos acompanhe e nos guie em todos os momentos da nossa vida, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, que você tenha uma semana de vitória, amém?